Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu que sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje eu estou aqui com o Major Faúda e nós vamos comentar sobre o Estado brasileiro e esse possível default em 2027. Porque será que o Brasil de fato vai dar calote e essa dívida ela vai efetivamente explodir em 2027? Fala Faúda, tudo bem? Tudo ótimo, Miguel. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom conversar contigo sobre esses assuntos todos e também transmitir ao maior número de pessoas possíveis, né, os nossos pensamentos, nossos temores, né, e principalmente nossas estratégias para tentar ser impactado o mínimo possível por esse rei aí que muitos escolheram, né? E a gente fica sempre pensando que um político vai nos salvar, e a história nos mostra que eles sempre nos atrapalham. Então é isso, o que que tu acha? Bom, até agora a gente pode ver grandes gatilhos, no risco fiscal relacionado ao governo, né? Esses juros da dívida ele já está chegando a 950 bilhões, não de forma única, mas recorrente no ano. Então isso já é um déficit primário que, somado a um crescimento baixo do país, certamente pode ser uma verdadeira bomba, para o governo, que atualmente, né, com o passar do tempo, pode até não ter fundos suficientes para pagar as dívidas obrigatórias, que são aqueles gastos que são essenciais para a continuação do Estado, né? Segurança pública, saúde, educação, previdência. Então, Faúda, você acha que, de fato, esses gatilhos que eu acabei de citar seriam um sinal vermelho para o Tesouro Nacional? Eu acredito muito que a gente está num patamar que, mesmo que queira, não consegue honrar as dívidas. E, além desses gatilhos, já está nos sendo demonstrados que isso está nesse patamar, né? Por conta de que o governo está falando sobre para a saúde, um plano de saúde de até R$ 100 para atender toda a comunidade, né? E há bem pouco tempo atrás a gente falava que o SUS era a melhor coisa do mundo. Isso nos faz pensar, né? Não está tendo dinheiro nem para o SUS, que é a melhor coisa do mundo, e com todos os impostos que a gente já paga, e mais esse outro aí que você pode doar para a Receita Federal, né, espontaneamente, eles vão querer emplacar agora um plano de saúde de R$ 100 para a população comum ser atendida no SUS, que era gratuito até bem pouco tempo atrás. Gratuito entre aspas, né? Porque a nossa carga tributária é muito pesada, né? Então, acredito que mesmo com boa vontade, sem fazer o que precisa ser feito, não tem como honrar as dívidas do governo totalmente. E se a gente for se preocupar com saúde e com segurança pública, tendo essa preocupação, pensando que alguém vai suprir isso para a gente está perdido. Quanto antes cada brasileiro, tomar para si a responsabilidade de prover para si, para os seus, saúde e segurança, mais felizes vão ser essas pessoas. Essa é a ideia que eu tenho. E tu, que ideia tens? Bom, eu na verdade tinha ouvido que o governo estava reclamando bastante dos juros, porque eu acredito que nenhuma das mudanças necessárias como reformas eles querem fazer para reduzir o risco de dominância fiscal. Então eles já dizem logo, vocês precisam diminuir os juros, o Banco Central, o quanto antes. Senão eu vou tentar fazer mudanças estruturais na equipe, nos diretores, para obrigar a instituição ao fazê-lo, né? Como o próprio Trump está falando isso agora, né? Diz que se o Powell, no Banco Central Americano, não diminuir os juros, ele simplesmente vai buscar uma forma constitucionalmente aceita, né, pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos para demitir o Jerome Powell do cargo de presidente do Banco Central.
Então eu acredito que para esses políticos é algo simples, né, basta você ir lá e fazer uma grande intervenção na economia e pronto, tudo vai ser resolvido facilmente. Agora uma coisa interessante para a gente que é bitcoiner, é que a gente já sabe que mesmo nesses juros altos ainda não é o suficiente, porque quem coloca no Tesouro Direto, além do risco, né, de calote, como você bem disse, você ainda está perdendo dinheiro mesmo colocando, porque os juros são negativos, né? Por exemplo, enquanto você tem uma estimativa de uma expansão monetária de 20%, você está ganhando 12% na renda fixa. Então, será que de fato isso é um ganho? É perda fixa, né? E ainda eles querem diminuir ainda mais, ou seja, o jogo de juros negativo está ficando cada vez pior, que até mesmo sendo perda fixa, o governo não consegue garantir um pagamento contínuo. Eles precisam de um patamar de juros cada vez menor para isso, fora o impacto gigantesco que é gerado no mercado privado com esses juros altos, né? Porque a própria população e as empresas também se acostumaram com os juros baratos, né? Com juros subsidiados. Então, para você, Faúda, quais seriam esses impactos imediatos e imediatos na economia? Para o brasileiro, né, está muito claro na mente que quando a intervenção na taxa de juros ou câmbio é feita de forma forçada, a população paga um preço muito caro por isso, né? E não vai adiantar dizer que não come dólar ou que não come juros ou que não se beneficia disso, né? Porque essas taxas vão atrapalhar a todos. E muito me admira que governantes brasileiros pensem assim ainda hoje, né? Porque o país tem uma história recente e caótica que demonstra todos os resultados que advêm do governo interferir no preço do dinheiro no mercado de forma arbitrária, né? Eu acredito muito que a autorregulamentação do mercado é o melhor, deixar o próprio mercado se regular. Se isso não acontecer, a gente vai sofrer muito. Vai gerar inflação galopante, que é o que a gente mais teme. Apesar de ser um povo que mais sabe lidar com isso, talvez, de se adaptar a novos problemas, é o que quem está acordado nesse momento mais teme a hiperinflação. Para a grande população, não parece muito que vai mudar nada. Eles vão estar ainda procurando Bolsa Família, outras bolsas e carnaval e futebol. E com essa alegria toda aí, o brasileiro se sai bem, né? A gente que é mais consciente é que vai sofrer. E eu acho que a gente não vai ter como não sofrer. Gostaria muito que as urnas funcionassem de verdade e que a gente pudesse trocar, mas eu acredito muito que o sistema que temos hoje vai perdurar por mais aí uns 8 anos ainda. Sim, concordo contigo. Precisa ter dinheiro para investir, né, para colocar em segurança e tu só está em segurança se o montante que tu tiver conseguir bancar todos os gastos teus e da tua família por pelo menos aí uns 30 anos, né? Porque senão tu vai continuar escravo aqui, né? E escravo desse sistema todo aí, né? Então, não dá para pensar só em Bitcoin como forma de escapar, né? É, já te dá uma grande vantagem sobre o restante da população toda, mas não necessariamente te tira desse risco todo e te leva para a segurança o simples fato de comprar satoshis, né? Tem que ter comprado um montante tal que permita tu e teus familiares estarem em segurança por um grande período de tempo. Então, acho que a teoria das bandeiras é o que nos dá mais esperança, aliado a uma poupança forte em dinheiro forte, como Bitcoin, de não passar por esse tormento
que aparece atualmente no nosso horizonte. E aí é isso, né? Não tem muito do que fugir. Reformas são necessárias, mas nós temos uma experiência de que o simples fato de aprovar lei não quer dizer muita coisa, né? Se não cumprem, né? E Exato. nossos governantes não são muito favoráveis a cumprir as leis. Eles são muito favoráveis de que a população as cumpra, mas eles não, né? Então, é, estamos num momento de salve-se quem puder, mais ou menos assim, né? Acho que é isso aí, Miguel. Pois bem. E o pior, né? Assim, eu diria que para o Bitcoinheiro, como você mesmo disse, pelo menos você tem uma chance de ter um bot salva-vidas. É claro que você precisa estudar bastante, aproveitar o setor que é novo, que está correlacionado com os últimos desenvolvimentos da tecnologia e ainda pode estar ainda mais avançado devido à utilização de machine learning. Mas de qualquer jeito, se você tiver menos de 100 mil reais, eu diria que você estaria numa situação ainda complicada. Porque assim, se você ser muito otimista que o Bitcoin ele vai chegar nos próximos 2 ciclos em 30 vezes, ou seja, próximo do patamar do ouro, 30 vezes para, digamos, 100 mil reais, a gente está falando de 3 milhões. Ainda não seria 4,5 milhões, que eu diria que seria o mínimo para você conseguir viver de forma modesta em qualquer país desenvolvido, mas pelo menos seria o suficiente para países emergentes ou mais subdesenvolvidos, como é o caso da América do Sul, né, América Latina de forma geral e também a África e Sudoeste Asiático. Mas de qualquer forma, ainda é pior para o brasileiro médio, né, que nem sequer o Bitcoin ele possui como meio de poupança, que pelo menos o cara que poupa em Bitcoin, ele pode ter a chance de ir para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, ou se não para outros países. Mas para o cara que não tem absolutamente nada, nem sequer poupa, para ele o resultado vai ser inflação, corte nos serviços públicos, ou seja, se ele pensa que vai ter estabilidade total só porque é servidor público, ele também vai ter que sofrer com congelamento de salário, que é o mais óbvio que o governo vai fazer. Além de ferrar você com esse default disfarçado com inflação, você ainda vai ter esse congelamento em que você não vai receber o suficiente para manter o seu poder de compra. E tudo isso protagonizado pela fuga de capital, né? Porque nenhum rico, né, aquele que de fato tem o dinheiro no Brasil, vai querer ver todo o seu patrimônio sendo totalmente. Como é que eu posso falar em português? Caramba, até esqueci. Dilapidado. Eu ia falar, sabe quando o gelo melting? Esqueci. É, Derretendo, viu o patrimônio derreter, derretendo. isso, a palavra derreter. Então, nenhum rico Então, e vai, de fato, pensar em deixar o seu patrimônio no Brasil derretendo de forma sequencial por causa da hiperinflação. Então, o normal seria ele promover uma grande fuga de capitais. Então, os cenários possíveis são esses, né? Default normal, que seria então, existe a possibilidade ou do default normal, que eu duvido que aconteça, que seria o governo dizer, olha, eu não tenho dinheiro nenhum mesmo, e vamos fazer essas reformas estruturais para garantir uma estabilidade fiscal, ou você teria esse default disfarçado com inflação, que eu acredito que seja o mais provável com esse tipo de governo que a gente tem, e existe ainda pessoas que acreditam em um verdadeiro milagre econômico com exportações de commodity, né? Como, por exemplo, essa reserva de petróleo próxima do Amazonas, que pode dar um respiro no governo com essas receitas extraordinárias advindas dessa exportação de petróleo. O que você acha disso, Faúda? Será que realmente funciona? eu acho duas coisas assim. Uma, tu falou sobre serviços públicos sendo cortados, né? Quem pensa que não foi cortado ainda é só quem não usa, porque quem usa já começa a ver vários dos serviços públicos sendo diminuído, pelo menos, né? Não parou ainda, mas o atendimento
já está bem escasso, como o próprio SUS, né? Você ir aqui numa UPA para atendimento, para você checar pressão e temperatura, já leva mais de 2 horas, pelo menos aqui em São Paulo. E quanto a essas reservas de commodities, eu acredito firmemente que elas já foram vendidas, só não foram ainda extraídas. E quando elas forem extraídas, não vai mudar muito ou não vai mudar nada para o Brasil, porque elas já foram pagas pelos seus verdadeiros proprietários, né? Como a gente tem visto aí que existe uma mina feita com dinheiro americano no Brasil que vão ser explorados metais raros, onde o proprietário de todo o metal que foi extraído é a China. Já foi negociado essas commodities aí, já foram todas negociadas, a meu ver. Então, a exploração delas não vai ser feita pelo Estado brasileiro, né? E o beneficiamento também não. Logo, não vai trazer nada de novo, nenhum dinheiro novo para a população, para o Estado. Eu ouço dizer que o dinheiro que advém dessas commodities aí no futuro já foi até gasto. Então, quando chegar o momento de exploração e beneficiamento, o Brasil só vai poder dizer o seguinte: olha quanto minério está saindo aqui das nossas terras, porque já foi vendido para o verdadeiro dono, que possivelmente são os chineses. Então, pessoal, essas foram as possibilidades para esse default, que seria praticamente um futuro calote, seja ele formal, disfarçado, ou a mera possibilidade de um milagre econômico via exportação de commodities. Lembrando que já houveram outros calotes históricos aqui na América Latina, como na Argentina em 2001, Equador em 2008, um quase calote no próprio Brasil em 1987, e agora nós temos essa grande possibilidade. Então, eu recomendo fortemente que vocês comprem satoshi, se preparem, façam o seu planejamento estratégico, tanto no Brasil ou com uma possível configuração de teoria das bandeiras. E se vocês tiverem alguma dúvida de fato quanto a isso, quanto à sua estratégia, eu faço consultoria nessa área, é só falar comigo. O meu contato do Telegram está aqui na descrição e também o do Faúda, que, como eu, também é P2P. Então, se vocês querem comprar Bitcoin ou outras criptos com privacidade, é só falar com a gente. O contato dele também está aqui na descrição. Suas últimas palavras aí, Faúda. Muitíssimo obrigado, Miguel, pela oportunidade. É sempre um prazer falar contigo e falar com todo esse povo espetacular que nos ouve. E excelente Páscoa para ti e para todos os brasileiros, né? Espero que essa Páscoa nos traga boas energias e bons ventos, como dizem os motoqueiros, para que a gente possa ter no futuro um horizonte mais ameno, É isso aí. diferente desse que a gente tanto teme. Terrível. É isso aí. Então, valeu, Faoda. Agradeço pela sua participação. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Agradeço pela sua visualização e até a próxima. Falou!